que apontavam para Jesus que foram cumpridas no ministério dele. Só que hoje, no domingo, nós ainda vamos estudar esse tema que nós já vimos várias vezes nas outras semanas, mas vamos fechar essa ideia hoje, que é os sinais, obras e maravilhas de Jesus. A gente sabe que Jesus operou muitos sinais, né? Fez várias curas, vários atos sobrenaturais, né? Só no livro de João tem vários milagres, né? Várias maravilhas que Jesus fez. Só que os sinais por si só não eram a prova de que Jesus era o Messias, de que ele era profeta, porque muitos profetas, às vezes falsos, também realizavam milagres. Por isso que quando a gente dá aquele estudo da dona de profecia, a gente sempre mostra 5 características do profeta verdadeiro, né? O profeta verdadeiro, ele sempre vai dizer o seguinte, que Jesus veio em carne, ele sempre vai reconhecer que Jesus era 100% Deus e 100% homem. As profecias dele têm que se cumprir, ele não pode dar uma profecia, a profecia não acontecer. O resultado das pregações dele, das profecias dele, sempre tem que ser resultados positivos, resultados de arrependimento. As pessoas que ouvem as profecias, ouvem a mensagem dele, precisam se arrepender, mudar de vida. Um profeta que prega, mas leva as pessoas a permanecer no seu pecado, não é um profeta de Deus. Quarto, a vida dele tem que ser uma vida exemplar. Ele tem que viver o que ele prega, ele não pode pregar uma coisa e viver outra. E quarto, as profecias, as visões que ele tem, os momentos de revelações são acompanhadas de fenômenos sobrenaturais, certo? Então o profeta tem que ter essas 5 características. Reconhecer que Jesus veio em carne, né? As profecias dele têm que se cumprir, o resultado da pregação dele tem que ser arrependimento, conversão. A vida dele tem que ser exemplar, ele precisa ter uma vida digna e também as visões, as revelações precisam ter algum fenômeno sobrenatural. Os profetas da Bíblia, Daniel, João, todos os profetas, eles, no momento da visão, a força física saía e ele era preenchido com a força sobrenatural e ficava ali em transe recebendo a revelação de Deus. Então, o profeta verdadeiro tem que ter essas 5 características. Então, por isso que só o fato de Jesus fazer sinais e maravilhas não era o suficiente para provar que ele era o Messias. Porque outros profetas, outras pessoas apareciam fazendo vários prodígios. Mas isso não era uma prova. Mas por que João registrou esses sinais? Por que João, ao longo de todo o livro, ele contou vários sinais, vários milagres de Jesus? Para provar que ele é o Messias e também que ele veio do próprio Pai. Então, os milagres que João contava não eram milagres que eram totalmente reproduzíveis por qualquer outro falso profeta. Andar sobre as águas, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, isso eram coisas que profetas falsos não conseguiam fazer. Isso eram coisas que o poder do mal não conseguia manipular, não conseguia reproduzir. Então isso provava que Jesus veio do próprio Deus. E Jesus faz questão de dizer isso várias vezes ao longo do livro. Como a gente pode ver aqui em João 5, por exemplo. Só em João 5, se você ver do 19 até o 47, o tempo todo Jesus é falando o seguinte: eu vim do Pai, eu sou filho, mas eu vim do meu Pai e tudo que eu faço foi o Pai que mandou eu fazer. Por exemplo, olha aí o verso 17. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Quando falou-se ali sobre a cura do paralítico, né? A cura do paralítico, ele disse que o pai trabalhava e ele também trabalhava no sábado, fazendo aquele tipo de trabalho, aquele tipo de missão. Verso 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Então, ele estava querendo dizer: Deus Pai me ama, e eu faço tudo o que Ele manda eu fazer. Aí o verso 36.
Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele que me enviou. Então, já que eles não acreditavam no Deus Pai, como é que eles iam acreditar no Deus Filho? Se eles rejeitavam a palavra do próprio Deus, que era a palavra que eles estudavam diariamente na sinagoga, na Torá, se eles rejeitavam a mensagem que vinha do próprio Deus Pai, como é que eles iam aceitar a mensagem do Deus Filho? Se o Deus Pai não era adorado da maneira que deveria ser, não era aceito da maneira que deveria ser na vida deles, se eles não tinham a visão correta de Deus, como é que eles iam ter a visão correta do Filho? Porque para Jesus, ele e o Pai eram um. Quando, nos últimos capítulos, quando ele está se despedindo dos discípulos, aí os discípulos dizem assim, mostre-nos o Pai, nos diga como é o Pai. Aí Jesus diz, quem vê a mim vê o Pai, eu sou a mesma coisa, eu sou a mesma pessoa. Nós somos do mesmo jeito. Quem me recebe, recebe o Pai. Então Jesus faz questão de mostrar sua ligação com o Pai, mostrar sua dependência com o Pai. Por quê? Porque as pessoas estavam olhando apenas para um homem. Estavam olhando apenas para uma pessoa, um galileu, que tinha aquela aparência abatida do sol, do desgaste físico. Um homem comum. As pessoas podiam achar que Jesus era um impostor, achavam que ele era um louco. Então Jesus fazia questão de dizer, eu vim do Pai, eu não sou uma pessoa comum. Eu vim do meu Pai, eu vim do céu, eu sou o pão do céu que foi enviado para vocês, eu sou o presente de Deus para a humanidade. Ele fazia questão de dizer isso. Então, se Jesus dissesse, olha só, em João 10, algumas pessoas se cansaram de Jesus falar dessa maneira. Em João 10, 24, as pessoas disseram assim, então os judeus o rodearam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente, diga se você é ou não o Cristo. Aí olha a resposta de Jesus. Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Se Jesus dissesse naquela hora que ele era o Messias, como vocês acham que os judeus iriam reagir? Se Jesus dissesse, tá bom, vocês querem ouvir isso? Pois vocês vão ouvir, eu sou o Messias. Se Jesus dissesse assim, na frente de todos os judeus, os líderes que estavam ali, o que é que vocês acham como é que eles iam reagir? Como é que eles iam proceder? Eles iam matar ele na mesma hora. Eles não iam acreditar. Iam prender ele e o ministério de Jesus teria sido abreviado. Ele teria morrido antes da hora. Porque eles não aceitavam Jesus como Messias. O Messias para ele era aquela velha imagem que nós conhecemos, que nós já estudamos. O conquistador, o príncipe no cavalo branco, o rico, o poderoso, né? Liderando um exército. Já que Jesus não era assim, então ele era um impostor. Então se Jesus dissesse que era o Messias, as pessoas iam prender e iam escorraçar ele naquela hora. Então Jesus não disse que era o Messias. Mas como é que as pessoas podiam negar o que ele fazia? Então ele não afirmou que era o Cristo. Mas os sinais, os milagres que ele fazia eram incontestáveis. Como é que eles podiam negar os sinais? Aqueles sinais, as coisas que Jesus fazia, ser humano nenhum conseguia fazer e falso profeta nenhum conseguia reproduzir. Então ele só mostrava quem Jesus era e de onde ele vinha. Mas a lição que eu queria tirar de tudo isso que nós vimos é a seguinte. Vocês já perceberam o quanto Jesus era humilde? O quanto Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo tendo todo o poder no céu e na terra, podendo ler as mentes, podendo operar aqueles sinais, Jesus o tempo todo reconhecia que tudo que ele fazia era da dependência que ele tinha do Pai. Jesus, quando ele se tornou ser humano, quando ele assumiu a forma humana,
eu gosto de pensar que ele assumiu a forma humana no nível que o ser humano vai ficar quando receber a chuva do Espírito Santo. Quando nós recebemos a chuva serôdia, nós vamos ficar naquele nível de Jesus, de operar todos aqueles sinais. Tem uma passagem aqui em João mesmo que Jesus diz: vocês vão operar sinais maiores do que o que eu fiz. Então Jesus se rebaixou ao nível de um ser humano que vai ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Jesus recebeu o poder do Espírito Santo naqueles 40 dias no deserto e todo dia ele era batizado com a porção nova do Espírito Santo. Então, se ele não orasse, se ele não buscasse, se ele não fosse todos os dias de manhã, ou melhor, a noite toda em claro, buscando aquele batismo diário, como é que ele ia fazer os milagres durante o dia? Como é que ele ia operar aqueles sinais? Ele se rebaixou, disse: eu vou ficar no nível deles quando eles estiverem cheios do meu Espírito. Então, ele se rebaixou a esse nível. Então, por isso que o tempo todo ele fala da dependência com o Pai. Eu só faço isso porque eu estou recebendo o poder vindo direto do meu Pai. O Pai é que está me ungindo, o Pai é que está me capacitando para essa obra. Olha o nível de humildade dele. E é esse o nível de humildade que nós devemos ter. Se Jesus reconheceu a sua dependência do Pai, e nós? Por que às vezes a gente se acha tanto? Por que às vezes a gente quer ser alguma coisa? A gente pensa que a gente tem algum dom, alguma habilidade, porque a gente é incrível, porque a gente é o tal. Ó, Jesus reconheceu que tudo que ele fazia vinha do Pai. Então reconheça que tudo que você tem, todos os seus bens materiais, toda a sua inteligência, toda a sua voz, tudo que você sabe fazer de melhor nessa vida, vem de Deus. É Deus quem lhe dá tudo. E tudo, então por causa disso, você deve devolver tudo para Ele. Você deve entregar tudo que você tem nas mãos dele e usar tudo isso para a obra dele. Se você enterra o seu talento, se você desperdiça o dom que Deus deu, você acha que ele vai continuar lhe abençoando com esse dom? Você acha que você vai continuar com aquela habilidade que ele concedeu? Se você não usa os seus bens para Deus, você acha que você vai continuar com esses bens para o resto da vida? Você precisa entrar nessa sociedade. Você precisa ser parceiro do seu Criador, ser sócio dele. Enfim, você precisa reconhecer a sua dependência dele. Você é um ramo da videira. Todo aquele que permanece nele dá bom fruto, mas aquele que não permanece dele é cortado. Então, reconheça a sua dependência de Deus. Reconheça que você pertence a essa videira. Você precisa ser abastecido, ser suprido pela seiva que vem dela. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição, porque nós aprendemos que nós precisamos de Ti, que nós não temos vida em nós mesmos, não temos força em nós mesmos. Nós só podemos vencer o maligno se estivermos ligados à videira verdadeira. Fica conosco, dá-nos essa mensagem, dá-nos essa consciência e que possamos colocar essa lição em prática em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém.